Salve Maria! Hoje, dia 3 de dezembro de 2020, da primeira semana do Advento, celebramos a memória de São Francisco Xavier, presbítero. O evangelho de hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 7, no versículo 21 e versículo do 24 ao 27. Do evangelho segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo, que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nesta perícope, caríssimos, nós nos deparamos com Jesus, que nos fala desta experiência do reino, a experiência do reino do céu. É aquele que constrói a sua casa, mas ao construir uma casa, claro, a primeira coisa é saber se tem condições de começar e dar um bom andamento, ou até mesmo chegar a concluí-la. Mas, acima de tudo, para construir uma casa é necessário um alicerce. Então, o reino de Deus é para aqueles que construíram a sua vida em um bom alicerce. E qual alicerce para a sua vida? Para a nossa vida. Senão a palavra do Senhor. Senão os ensinamentos dos apóstolos, dos padres da igreja, o testemunho dos santos, essa vida de santidade. E quando hoje nós recordamos este santo espanhol, eu tive a graça de ir no castelo da sua família, no castelo de Xavier, lá em Pamplona, na cidade onde eu morei por alguns anos. E claro, São Francisco Xavier, ele vai começar a colocar-se inteiramente à disposição da vontade do Senhor e ele se torna um missionário. Tornou-se um mestre e discípulo, abrindo mão de uma cátedra ilustre, claro, da carreira prestigiosa. Ingressou como os primeiros jesuítas, juntamente com Santo Inácio de Loyola. Começam a formar, E ele foi enviado do Papa Paulo III em missão para as Índias. E lá vai exercer este grande ministério. Ele foi o precursor de todo o sul da Índia. Ele percorreu o sul da Índia anunciando o Evangelho a todos aqueles. E levou todos à fé católica. Realmente foi um grande feito a expansão da fé católica em terras da Índia. E claro, o seu trabalho o levou a um fim drástico. Francisco Xavier deixa o seu rastro de santidade em terras da Índia. E claro, ele foi, inclusive, chegou, o último projeto era entrar na China. Ao chegar, porém, na ilha Sanxian, às portas do Cantão, em 1552, ele falece de esgotamento, com apenas 46 anos. Mas era como se estivesse 400, tal o balanço impressionante das suas atividades pastorais. As conversões são centenas de milhares, as comunhões são centenas, as obras inúmeras e solidárias. E a gente percebe o valor que se tem de um missionário que leva adiante a sua vida. Então, são todos estes testemunhos que nos levam realmente, nos enchem da santa alegria, porque nós percebemos que a nossa adesão a Cristo, a nossa história pessoal com Jesus, vai nos levando cada vez mais a uma vivência de intimidade com Ele. E então Jesus nos fala desta realidade, Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha
terá uma casa bem edificada. Né? Jesus indica essas duas maneiras. Né? A construída sobre a rocha, resiste aos infortúnios, aos temporais. Ao contrário, a casa construída sobre a areia, ela desmorona diante das ameaças dos ventos fortes, das tempestades. Da mesma forma como a casa é a nossa fé. Se ela é fundamentada sobre a rocha firme, como eu vos dizia, a palavra de Deus, ela vai resistir aos problemas, às crises, às dificuldades, né? A tudo aquilo que possa, né, interferir diretamente na sua vida. Mas se esta palavra que você crê, que você espera, que você confia, ela está na ordem do dia, ou seja, todos os dias você a medita, faz a sua oração, com certeza virão as tribulações e você terá a cabeça erguida. Por quê? Porque o Senhor está contigo. Ele não te desampara. Ele vai te sustentar e te mostrar o caminho a seguir. Em vez daqueles que vivem, né, e pensam que é importante ter, aparecer, foram aqueles que construíram a sua fé na areia. Ou até que dizem, eu sou católico porque minha avó era, minha mãe era, e eu acabei sendo. Isso não é convicção. Isso não é nada. Porque a fé, sendo o dom de Deus, ela deve ser alimentada. E quem não alimenta, se perde. Saco vazio não fica de pé. Então, meu querido, minha querida, que nos acompanha, peça a Jesus, neste período do advento, onde nós mortificamos o nosso corpo para levar o nosso espírito a Deus, peça a Jesus a graça da perseverança na fé, na escuta da palavra, que a tua oferta seja generosa, para que você possa cada dia vislumbrar o dom e a graça de Deus com a chegada do reino. Jesus veio para todos nós, então que você possa acolhê-lo com fé, com esperança e com amor. Que assim seja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.